A Palavra de Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga, este é um momento importante quando nós vamos concentrar a nossa atenção exatamente na pessoa deste Jesus maravilhoso, sobretudo acompanhando a sua última semana entre nós. Foram 8 dias. E nós gostaríamos de deixar como registro para esta reflexão uma palavra que é dita pelo profeta Isaías, lá no capítulo 53 do seu livro de profecias. Aliás, todo o capítulo 53 fala sobre o sacrifício de Jesus. E ao lado de Isaías, cerca de 750 anos antes do fato acontecer, 900 anos antes, já um outro homem, servo de Deus, falou sobre o assunto, foi o salmista Davi, no Salmo 22. Eles dois afinaram, embora a diferença seja de cerca de 200 anos de um para o outro, mas sem plágio, sem imitação. Então, orientados pelo Espírito Santo de Deus, eles escreveram coisas mais ou menos iguais. E Isaías escreve no seu capítulo 53, que é um relato sobre a vida, o sacrifício, sobre o sofrimento do Senhor Jesus. Então ele chama a atenção para um versículo que eu quero colocar em destaque nesta oportunidade e leio para você ouvir. Ele diz assim, lá no versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Impressionante. Davi e Isaías, um 900 anos antes, o outro 750 anos antes do fato acontecer, ambos falaram e se referiram sobre o assunto do sofrimento e sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. 8 dias se passaram, mas a coisa teve um começo, e o começo foi exatamente no primeiro dia. E sabe você o que aconteceu? Jesus, quando se dispôs a ir para Jerusalém, chamou seus apóstolos, seus discípulos, e disse a eles, olha, nós vamos subir para Jerusalém. E lá em Jerusalém, o Filho do Homem vai ser humilhado, vai ser maltratado, vai ser levado à presença dos sacerdotes, dos escribas, que vão julgá-lo. Ele vai ser condenado, vai ser morto. Mas uma coisa é fato, ao terceiro dia ele ressuscitará. Os apóstolos reagiram, mas não impediram Jesus de subir, porque ele estava ali para cumprir a vontade e a determinação do Pai, o Pai Celestial. E então subiram. E em chegando Jesus a Jerusalém, providências foram tomadas para que ele entrasse em Jerusalém. E quando ele chega perante a cidade e contempla o cortejo que estava ali preparado para recebê-lo, esfuziante, alegre, bastante excessivo, então ele parou, olhou, contemplou a multidão e diz o texto, lá em Lucas, ele chorou. Então o Senhor Jesus chega a Jerusalém e aí inicia nessa semana, no segundo, terceiro, quarto, que inicia tarefas realmente que provocaram nele, promoveram um misto de sentimentos, ora alegria, ora tristeza, ora elogio, ora repreensão, até que no quinto dia desta semana, então Jesus se reúne com seus apóstolos para fazer a comemoração da Páscoa, celebrar a Páscoa, porque era a festa pascual, festa típica dos judeus, muito respeitada, festa que chamava os judeus, onde estivessem eles, onde estivessem, para cumprirem esse dever, essa responsabilidade. E Jesus, que era um bom judeu, então presente esteve e celebrou a Páscoa com seus discípulos. Terminada a celebração, ele institui a Eucaristia, a Santa Ceia, juntamente com os seus apóstolos e discípulos, deixando através da Eucaristia, da Santa Ceia, o memorial que iria acompanhar, que iria relembrar, que iria chamar a atenção para toda a posteridade pela sua presença no mundo. Então, o Senhor Jesus,
em preparar o momento da celebração eucarística, ele faz uma denúncia. E isso surpreendeu a todos. Ele disse: um de vocês aqui me vai trair. Cada um ficou abismado, cada um procurou salvar-se daquela situação, até que num determinado momento Jesus o identificou. O que vai me trair é aquele que está metendo a sua mão comigo no prato da ceia. E quem fazia isto era Judas, filho de Iscariotes. Pois bem, então Jesus disse a ele: o que você tem que fazer, faça-o depressa. E Judas saiu dali para cumprir a tarefa diabólica que fora colocada sobre os seus ombros. O Senhor Jesus celebra a ceia e retira-se dali para o horto do Getsemane, onde foi quedar-se em oração, onde foi experimentar momentos de tremenda agonia na presença do Pai, a ponto de dizer, como ele disse, não para determinar, não para imperar, não para ordenar. E ele podia fazer isto porque era Deus, mas para se subordinar à vontade do Pai, ele dizia: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice amargo sem que eu beba, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade do Pai era que ele bebesse o cálice amargo até a sua última gota. E você sabe qual era o cálice amargo? Era o sacrifício que ele estava aguardando dali por diante. Porque logo mais entra no horto Judas acompanhado de milicianos, de soldados, que foram diretamente ao seu encontro e já havia uma senha preparada: aquele a quem eu beijar na face é o homem, prendam-no. E ele foi direto a Jesus e ali então beijou a face de Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: quer dizer que com um beijo tu traz o Filho de Deus? E então os guardas tomaram posse de Jesus e o retiraram dali exatamente com violência. E daí então Jesus começou uma caminhada de mão em mão, de julgamento em julgamento, escarnecido, zombado, maltratado, esbofeteado. Uma coroa de espinho fora colocada na sua fronte, zombarias foram feitas, e por derradeiro uma cruz foi colocada sobre ele, cruz que não era dele, mas cruz que ele tomou emprestado, porque aquela cruz que ele carregou na caminhada do Calvário, ela pertencia a um delinquente de altíssima periculosidade, Barrabás, exatamente aquele que no tribunal popular, no tribunal público, foi preterido pela vontade do povo em lugar do Senhor Jesus. Solta-nos Barrabás, crucifica Jesus. Era o que eles clamavam e diziam. E Jesus foi entregue então à crucificação. Foi de passo em passo, de jornada em jornada, pessoa em pessoa, julgamento em julgamento, até que, carregando a cruz, chegou ao Calvário, aonde foi cravado naquela cruz que era do malfeitor. E nela ele foi levantado, suspenso entre o céu e a terra, como também ele havia profetizado já. E Jesus, vendo aquilo tudo lá de cima do Calvário, ao lado de dois malfeitores que também foram com ele crucificados, olha para a multidão tresloucada, insana, insensata, massa trabalhada, e então ora, clama ao Pai Celestial e diz: meu Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E o seu sofrimento continuou, crescendo cada vez mais, as horas se foram passando e a dor foi aumentando, o sofrimento aumentando, até que, ao final de toda esta caminhada de sofrimento, ele então clamou ao final desta jornada de sofrimento: ó Deus, ó meu Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por quê? Porque tudo está consumado, a obra foi realizada. Eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. E com grande grito ele encerrou nessas palavras o seu ministério entre nós. Pendeu a cabeça, despediu-se de nós, encerrou a sua jornada aqui no mundo e partiu para o Pai. Meu querido amigo, agora ficamos então a questionar: por que essa coisa aconteceu? Por que tudo isto aconteceu? Por que Jesus não se livrou da cruz?